Olá, bom dia. Estamos aqui com mais um podcast, hoje recebendo um amigo, um companheiro e um empresário, né? Doutor Paulo Victor. Paulo, convidado, aí com você. Obrigado, Quintino. Olá a todos, que eu não sei que hora que vocês vão assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre falo. Sou o Paulo Victor Bueno Costa, um prazer estar aqui com meu amigo e companheiro, Francisco Pedro Quintino. Foi um dos grandes presentes que o Rotary me proporcionou, essa amizade com o nosso companheiro. Sou filho de duas pessoas muito emblemáticas aqui na cidade, então é sempre muito perigoso ser filho de Sidneia e João Costa, porque a sombra deles é grande, né? Então a gente tem que tentar sair. Talvez por isso que eu saí um pouco da rota da humanas ali, né? Do direito, do ser despachante, e acabei sendo a ovelha branca da família. Fui para a área da saúde, né? Sou cirurgião dentista formado há 18 anos. Sou especialista em radiologia pela USP, mestre em inovações tecnológicas e ensino pela Unesp de São José. Tenho a clínica, a própria Radiologia Odontológica, que já temos aí 15 anos de funcionamento aqui na cidade, graças a Deus. Antes disso, fui cirurgião dentista num consultório do Dr. Antônio Carlos Ferreira Júnior, a Ferreira Júnior Odontologia Especializada, ali na 26 de março. Fazendo várias propagandas aqui, né? E também sou professor universitário lá do Centro Universitário Brás Cubas, minha casa, onde eu me formei. E também sou concursado em Ferraz de Vasconcelos já há 13 anos. Eu falo que há 13 anos atrás a minha vida foi uma guinada, né? Porque no mesmo ano eu entrei na faculdade, passei no concurso público, fui contratado e entrei para o mestrado. Então foi uma guinada muito grande. 2012 foi foi o meu ano, eu digo. Foi um ano que foi um divisor de águas bem interessante para mim. E estamos aqui hoje para ver como podemos contribuir e colaborar aqui com o nosso amigo. Legal, Paulo. Uma alegria também receber você aqui. Você sabe que você é uma inspiração quando você fala em Rotary aí, meu. É um mestre realmente na arte do Rotary. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, um pouquinho sobre o Rotary. Mas agora eu quero que você inicie aí, me contando lá atrás, o comecinho. Lá, ter colégio, depois você resolveu fazer faculdade, que nem você falou, né? Emblematicamente, você vem de uma família aí do direito e até mesmo o seu pai que está na área aí é despachante também, Despachante né? documentalista. Documentalista. Então, você realmente enveredou para um outro caminho. Mas Sim. conta lá atrás quando você iniciou, quando você não trabalhou CLT, né? Não. Não? Tá. Não. Conta um Na pouquinho verdade, então para nós aí. Vai lá. trabalhei, mas não tinha o registro, né? Na verdade, assim, é interessante e curioso, essa minha história da odontologia, ela começa por volta dos 7, 8 anos, quando eu fui fazer a extração dos meus primeiros dentinhos em dentista. Quem fazia antes era a mãe, só que a mãe, né? Puxa, vai, não sei o que, eu era muito medroso. E aí, não, vou levar você para a tia Ana Guida. Tinha uma dentista, né, que era a nossa tia de criação, a tia Ana Maria Guerra Guida, que inclusive é o nome da rede feminina de combate ao câncer de Poá. E aí eu ia na tia Ana, que era ali na rua, na Capitão Francisco Inácio, aí ela passava anestesia, tirava o dentinho, eu não sentia nada. E o melhor é que depois ela falava assim, agora eu vou ligar pra tua mãe, você vai poder tomar sorvete. E como eu tinha muito dor de garganta, a mãe não gostava de dar muito sorvete pra mim. E aí eu falava pra tia Ana, eu vou ser dentista só pra dar sorvete pras crianças. E mal sabia eu que ia gostar tanto da área cirúrgica, que meu pai odeia ver sangue. E eu adoro ver sangue, eu adoro que eu falo que sangue é vida, né? Mas isso foi com 7, 8 anos, então eu já pensava em ser dentista. Depois, com 13 para 14 anos, eu fui trabalhar de recepcionista e office boy da minha mãe, no escritório de despachante. Melhor, no escritório de advocacia que ela tinha ali na esquina da Floriano Peixoto com a Capitão Francisco Inácio. Depois, acho que eu fiquei uns 5 ou 6 meses com a mãe para criar. E isso é uma coisa muito interessante. Meus pais sempre pregavam que quanto mais você trabalha, mais responsabilidade você tem. E eu era muito largado na escola. Eu era muito falante, não estudava. E eu estudava num colégio particular, né? Meus pais pagavam aquilo, né? Então eu estudei a vida inteira no COTEB, eu sou cotebinha desde o prézinho até o 3º ano, me formei lá, sou um beterrabinha, com muito orgulho. E nesse tempo, minha mãe, não, você tá muito irresponsável, vou colocar você para trabalhar que você vai criar responsabilidade, tá muito solto na vida. Aí comecei trabalhando com ela. Logo depois, meus irmãos tinham uma casa de ração, PJ, rações em Itaquá, lá na Praça Padre João Álvares, no centro. E aí eu fui trabalhar com eles lá. Fiquei lá
desde a minha 8ª série até eu concluir o colégio, que foi quando eu comecei a faculdade. Como a faculdade era semi-integral, então eu tinha 7 períodos de aula durante a semana, não tinha como eu trabalhar e estudar, porque calhava, tinha semestres que eu tinha 4 tardes de aula e 2 manhãs. Como é que eu ia estudar e trabalhar? Não tinha condição. E trabalhar de manhã era pouco tempo. Então eu acabei abrindo mão do trabalho e meus pais... 4 anos que você fez? 4 anos São 4 semi-integral, isso. Ah. Então meus pais conseguiram me manter durante esses 4 anos na faculdade. Uhum. Só que quando eu estava na faculdade, existiam essas vacâncias de aulas e apareciam algumas disciplinas que você podia ser monitor, que é justamente o aluno que ajuda o professor. E como eu estava com uma dificuldade de fazer radiografia nos meus pacientes, e abriu a vaga de radiologia e eram com as minhas professoras, falei, vou lá tentar fazer a monitoria. Tentei radiologia e anatomia dental. Quer dizer, nesse período você já estava mais firme no estudo, né? Já, não, na faculdade Já não eu era era mais o catiço. colégio que você poderia... Aí você já estava firme, porque senão você não tem dedicação nessa área. E também você já estava dentro do que você queria, né? Sim, Ou seja, sim. legal. E além disso também, e aí cabe um adendo, nessa época também eu já fazia parte da família Rotária pelo Interact. Já né? estava Então, na família? Já, porque eu tava... Iniciou então? Eu entrei com 16, eu entrei 16. em 2003. Legal. Eu entrei na faculdade em 2004. Então, quando eu entro na faculdade, eu entro só como representante distrital de Interact. Tinha 14 clubes sob a minha tutela na época. Perfeito. Nós éramos 115 associados no distrito. Então, ao mesmo tempo que eu tinha a faculdade, eu também tinha que fazer as visitas nos clubes, fazer projetos distritais, tudo. Então, isso sempre me deixou muito à vontade para eu ter minha Você separação já de era tempo. o Paulo que eu conheço hoje, né? Já estava era ali meio na doido. raiz, já estava ali. Perfeito, Paulo. Legal. era Vamos doido. lá, desculpa te interromper na brincadeira, mas... Imagina, você sabe que eu seguindo. sou prolixo, me interrompa sempre. Uhum. E aí, eu entrei na faculdade, comecei as monitorias, e a minha ideia era fazer a monitoria de radiologia para aprender a fazer radiografia, mas eu me fascinei pela questão de dar aula. Então a gente pensou, eu, junto com as minhas professoras, professora Valéria e professora Patrícia, que eu brinco que são as minhas mães radiológicas e odontológicas, de eu fazer uma especialização, um mestrado para dar aula com elas. Então a minha ideia na radiologia era para dar aula, não era clinicar, não era ter uma clínica. E aí quando eu estava para me formar, abriu vaga na pós lá na USP, na Fundecto, né? E aí elas falaram, ó, tem pós na USP, você não quer ir? E eu estava, na época, como auxiliar do curso de pós de implante lá na Brás Cubas. E ele já tinha me oferecido uma bolsa de 50%. Como eu era recém-formado, a bolsa de 50% ia ficar em torno de R$500. E lá na USP eu tinha que pagar R$800. Eu falei, putz, para pagar 800 conto recém-formado. E aí eu lembro que a professora Patrícia, que eu trabalho com ela até hoje, damos aula de segunda-feira, inclusive, ela falou assim... Eu ia te perguntar, essas professoras, ainda hoje você tem contatos com elas? Nossa! São amigas hoje? Nossa! Legal. São minhas amigas, colegas de trabalho, minhas fontes de dúvida. A gente tem um grupo que a gente chama de Família Radiologia. Então eu estou na minha clínica com uma dúvida de laudo, mando para elas, a gente discute, elas estão com uma dúvida, mandam, a gente discute. Legal, né, Então cara? depois disso, até né, nessa cronologia, eu fiz a minha pós e fiquei 5 anos como estagiário delas sem remuneração. Tá, deixa eu de novo fazer só uma pergunta para você. Você falou aí que você tem esse grupo. O grupo também tem os amigos do período que você fez a faculdade? Não. Não? Minha turma, nós formamos em isso. 11. Era muito pequena. Ah. E ainda assim era muito desunida. E muito Rapaz. engraçado. Tem 2 que eu presto serviço hoje. Tem uma que eu fui professor da filha dela. Então, assim, é uma coisa doida. Tem outra que ela tá com clínica lá para Campos do Jordão, lá pro Vale do Paraíba. Então não tenho tanto contato. Que era a minha dupla de faculdade na época Legal. também. Então, nesse grupo, somos nós 3, né? Eu e minhas professoras na radiologia. Legal. Então, quando eu estava terminando minha pós, a dona da CEDOR, que é a professora Valéria, falou, você não quer fazer uma sociedade comigo? Falei, poxa, vamos abrir uma clínica lá, tô pensando em abrir em Poá, já tem aqui em Mogi, em Suzano, já tem todo esse know-how, tudo. Falei, puxa, mas como que eu vou abrir? Não tenho dinheiro. Não, fala com a sua mãe que eu acho que ela vai gostar da ideia. Eu clinicava no consultório, não ganhava muito, porque era começo de carreira, tudo. Não tinha mais nenhum outro vínculo. Falei, vamos lá, vamos tentar. Falei com a minha mãe. Na época, minha mãe tinha dinheiro guardado. Falou assim, eu invisto em você, tá tranquilo. Se for esse problema. E aí eu entrei com a reforma do local ali
Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, e elas Aí já entraram com uma começava máquina. aí o caminho para o empreendedorismo e Aí para o já empresário. Já começava. E veja, eu estava tocando a reforma, trabalhando no consultório e sendo auxiliar delas 2 vezes na semana. Eram de segunda e quinta à noite, que eram os meus dias. Tá, eu sei, nos bastidores a gente conversou um pouquinho, você também é professor hoje, né? Hoje eu sou professor. Quando é que introduziu isso daí? Então, eu fiquei 5 anos como professor auxiliar não remunerado. E aí Auxiliar tive a não contratação. remunerado, 5 anos. 5 anos. Quem não Ah. é visto não é lembrado, né? Rapaz, Então eu me formo no final de 2007, né? 4, 5, 6, 7, isso. Me formo em 7 e em fevereiro de 2008 eu já estava lá à noite. Então eu fiquei de 2008, 2009, 2010, 2011, até julho de 2012, quando surge a minha contratação. Mas primeiro, em janeiro de 2012, eu fui contratado em Guarulhos, numa faculdade. Dei aula um semestre apenas. Depois o dono vendeu a faculdade, nos deu um calote de 1 mês. Nós não recebemos o mês de junho, nem as férias. Uhum. E aí, em julho, recebo essa notícia. Na verdade, 5 em anos julho, dessa forma, como você disse, esperando ser visto. É isso? fazendo meu nome. Fazendo meu nome, ganhando know-how. Tá. Porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que Ou seja, a não gente é faz assim, a né? nossa Você não está propaganda na hoje porque faculdade. você já chegou na janelinha, não, Não. né? Então você já caminhou, carregou essas pedras aí, 5 anos para poder fazer o seu nome e tá aí hoje no mercado. É fácil também, Quintino, porque a minha base era boa. Né? Meus pais sempre nos deram muita base. Apesar de às vezes terem sido muito enérgicos ou às vezes muito, não posso dizer, não deixar a gente crescer com os tombos mesmo, né? Uhum. Deixar mais largado para a gente aprender. Mas eu tô hoje onde eu estou, devo muito a eles. Mas eu me vendi na faculdade. Então, na época de faculdade, eu sempre participava de congressos, sempre queria auxiliar professor, era monitor. Então, eu falo isso para meus alunos até hoje. Vocês estão sentados aí, estão se vendendo. Não achem vocês que se eu fosse um aluno mediano ou ruim, a minha professora ia propor uma sociedade. Então, queria voltar nisso aí. Quando foi a proposta da sociedade, Sim. foi justamente em cima de todo esse trabalho que você fez ali. Você... Legal. Sim, ela viu um potencial. A seriedade, o potencial, Sim. a credibilidade. Para você ter uma ideia, Quintino, quando a gente estava reformando a clínica, a gente começou as reformas em agosto de 2009, pensando que íamos abrir em novembro de 2009. No final, abrimos em janeiro de 2010. De agosto até dezembro, eu fiz estágio lá na CEDOR com a minha professora. Então, ela tinha uma sala que sentava ela e a funcionária e ela liberava um computador para eu treinar como fazer laudo e os traçados que a gente faz na documentação. Então, eu fiquei 4 meses. E esses 4 meses eram assim, eram todas as quintas-feiras e ela tinha que pegar os filhos dela, levar para a escola, trazer da escola e depois a gente ia para a faculdade. Eu convivendo no núcleo familiar dela. Então, para uma pessoa te dar essa oportunidade e você não aproveitar, você tem que ser muito louco. Perfeito. Muito irresponsável. Eu participei do núcleo familiar dela. Nós somos muito amigos até hoje. Eu tenho contato com ela sempre que eu tenho dúvida, alguma coisa. E muito engraçado, porque ela tem a clínica de radiologia dela em Mogi. Muitos pacientes saem daqui e vão para Mogi fazer exames com ela. E ela sempre me falava, por que você não põe um tomógrafo na sua clínica? E aí, quando eu falei que um consultório estava colocando um tomógrafo e eu não, ela me deu uma bronca de mãe. Você não pode deixar isso acontecer, isso é uma responsabilidade sua. Você tem que investir, você tem que isso, tem que aquilo, não sei o quê, bibibi. E ela sempre me tratou muito assim. Ela e a professora Patrícia, que tem 2 clínicas, uma em Mogi, uma em Itaquá e uma em Arujá. Então, elas sempre tiveram muito cuidado, muito estímulo, muito incentivo, muita torcida. Então, Legal. eu devo muito a elas. Muito, 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 muito. São pessoas que entram no nosso caminho que fazem a gente melhorar, né? Então, obviamente, é o que eu sempre falo com a minha esposa, com a Aline. A gente começou do zero na odontologia, mas nós nunca começamos do zero na vida. Bacana. Aproveitar e falar de Aline aí. Um abraço para a Aline e para Maria, né? Maria. Você também, papai aí. Sim, há 1 ano e 9 meses eu ganhei o melhor cargo do mundo. Quanto tempo de casado? Nós estamos juntos há 10 anos, morando juntos há 1 ano e 9 meses. Tá.
Saímos da maternidade e fomos morar juntos. Tudo em prol também da construção do futuro, né? Sim, Ficaram 10 anos, 9 anos juntos aí, mas se preparando e tudo mais, sim, né? é que na verdade assim, teve alguns intempéries, né? 2018 eu peço ela em casamento, vamos começar a preparar, 2020 vamos casar. Pandemia. Pandemia. Não deu certo. Alguns. 2020, paramos pandemia, 2021 começou tudo muito caro, 2022 descobrimos um câncer do meu sogro. Meu sogro veio a falecer. E aí depois veio a Marialice. Legal. Ela é A cirurgia dentista. cirurgiã dentista? Foi minha aluna. É Pode mesmo? falar muito alto isso. É. Eu não sabia dessa. Olha, conheço você já há um tempo, somos amigos. Eu não sabia. O casal. Foi. Que legal. Só que ela tá mais na parte de saúde pública. Tanto que atualmente ela é subsecretária de saúde do município de Biritiba-Mirim. Subsecretária? Né? Isso, já legal. há 2 anos. Ela começou como auxiliar de saúde bucal, técnica de saúde bucal, na verdade. Depois virou auxiliar da coordenação de saúde bucal. Depois virou coordenadora de saúde bucal e agora é subsecretária de saúde. Legal. Aproveitando, então, falando nisso, você também é servidor público. Sou servidor público em Ferraz de Vasconcelos. Como é que você consegue alinhar tudo isso? Conta um pouquinho agora. É louco, é doido, mas a gente vai equilibrando, né? Aprendi com um professor meu da pós, professor Cláudio Freitas, que hoje, inclusive, é meu patrão, porque ele está no Grupo Cruzeiro do Sul, que é o grupo da Brás Cubas. Ele falava assim: a vida é uma corrida de cavalos. Ou você sobe no seu e corre, ou você engole poeira dos outros que estão na sua frente. E eu falava, você é doido, você não tem qualidade de vida. Eu virei pior que ele. Minha qualidade de vida foi muito pior. Porque eu tô há 13 anos com 3 empregos fixos. É isso que eu ia te falar. Servidor público, Professor, clínica e professor. Então é uma coisa doida. Agora eu tô diminuindo. Então eu já cheguei, por exemplo, a ter 36 horas semanais de aula. 36 horas semanais equivalem a 8 ou 9 períodos. Então eu ficava segunda e terça manhã e noite, quarta de manhã e noite, quinta manhã, sexta manhã e noite. E ainda fazia 20 horas em Ferraz e nas noites e madrugadas eu fazia as minhas demandas da clínica e sábado. E agora, na noite e madrugada, por um ano, ano e pouco, você... Você tá indo dormir. Você falou isso pra mim agora, olha, nas noites de madrugada agora, você tem mais um aí, né? Sim, mas veja, quando na verdade eu descubro que a Aline está grávida, eu estava já presidente eleito do Rotary. É mesmo? E aí tinha a presidência também, né? Que inclusive você foi meu vice-presidente e acompanhou bem de perto. Então, assim, a gente tinha que fazer malabares. Os 3 empregos, a nova função de pai, a família e o Rotary. Mas aí, logo que a Maria Alice nasce, eu já tinha documentado uma licença de 6 meses da faculdade. Então, eu fiquei o primeiro semestre licenciado. Logo depois, saí da presidência do Rotary, então ficou um pouco mais tranquilo. Apesar de que eu não deixei de ser tão ativo no Rotary. Uma ou outra vez de ausência, mas sempre estive muito perto da gestão seguinte, que foi a sua, e do nosso clube até hoje. Mas é uma construção bem complexa. Dá umas sobrecargas às vezes e dá umas bugadas. Não vou dizer para você que não. Ainda mais que eu fui servidor público na época da pandemia. E nós fomos direcionados às unidades básicas de saúde para dar suporte. Nós recebemos treinamento para fazer parte de hospital de campanha. A Aline fez parte. E aquilo era aterrorizante para nós. Nesses hospitais de urgência da Covid, ela vestiu aquelas roupas tipo de proteção biológica mesmo, né? De radioatividade e tudo mais, porque ela teve contato com o hospital lá de Biritiba de pacientes com Covid, né? Então nós tivemos muito risco. E por incrível que pareça, eu peguei Covid quando eu estava de férias. De férias? No trabalho eu não peguei. Por quê? No trabalho a gente tinha esse cuidado. A preocupação, né? Tinha todos os EPIs, tudo. Quando você está de férias, você não tem. E aí, às vezes você dá uma relaxadinha, né? E aí acontece. Tá? Exatamente. Você é cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Você estava falando para mim, mas há uma especialização, na verdade, né? Eu sou cirurgião dentista, especializado em radiologia e imaginologia, que é a especialidade de imagens, né? Mas lá na prefeitura de Ferraz, eu não atuo como clínico geral. Eu atuo como a parte da especialidade da cirurgia oral menor, então extrações mais complexas, dente do siso, lesões bucais, que abrange a parte de semiologia, que aí entra até o câncer bucal. Então, só para você ter uma ideia, esse ano eu já diagnostiquei 8 casos de câncer bucal em Ferraz de Vasconcelos. Nossa. Só este ano. A minha média é de 4 a 5 por ano.
Como ano passado teve uma baixa, ano passado tivemos só 3 casos, então esse ano já estava preparado que seria um ano de eu pegar esses represados. E realmente eles estão aparecendo, infelizmente. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário de um fato que a gente tem uma dentista também, da família e tudo mais, que cuida até da neném nossa, da nossa netinha que vem aqui no Brasil, ela que cuida. E ela estava falando para mim, é uma dentista, que ela ficou 4 horas para extrair um dente de um paciente. Nós chegamos lá no consultório, rapidamente, e ela estava exaurida, ela estava realmente assim, nós somos muito amigos também. Ai, vocês não acreditam, a gente estava aqui há 4 horas tentando tirar o dente de siso. Por isso que quando você falou, e era um dente de siso. Ele é realmente um dente complicado, às vezes. A grande maioria é, porque o que acontece ali? Quando você fala de uma extração, você está falando que você vai tirar o dente, pronto e acabou. Só que, na maioria das vezes, o terceiro molar, que é o dente do siso, ele está numa posição ruim. E a raiz dele, por ele ser o último dente que nasce, que erupciona, que forma, ela é torta, ou ela é curva, tem alguma estrutura próxima. Então, você precisa fazer uma cirurgia um tanto quanto mais minuciosa. Tanto que esses tipos de procedimento você não encontra na unidade básica de saúde para fazer. É numa unidade especializada, que é no caso do Centro de Especialidades Odontológicas, que é onde eu trabalho. Aqui em Poá nós temos, em Ferraz nós temos, Suzano. Aqui na região são poucas as cidades que têm, infelizmente. Mas aí esses casos são encaminhados para nós. Por quê? Porque aí nós conseguimos fazer uma agenda mais expandida. Então já aconteceu comigo de consultório, eu entrar em cirurgia e ficar quase 3 horas em cirurgia. Ela teve que fazer, ela falou para nós. Cortar o osso e o osso não, e o dente não vem, aí o osso às vezes fratura, aí você tem que regularizar o osso. Então são cirurgias mais complicadas. A parte da semiologia de lesão bucal, apesar de ser mais complexa no que diz questão ao tratamento, ela é mais fácil do que uma extração, porque na verdade a maioria das coisas estão ali visíveis. Você faz uma pequena biópsia, uma pequena cirurgia de tecido mole, corta, dá os pontinhos, é uma cirurgia mais rápida e tranquila, dependendo da situação. Mas, por exemplo, já enfrentei casos de ter que fazer biópsia de lesão de osso em criança de 8 anos. E aí você tem que condicionar a criança, segura a criança, condiciona a família. Você vê, né? Na verdade, a gente não. Mas nós chegamos lá, ela estava assim, ela até pediu desculpa, que a gente tinha um horário, ela teve que fazer uma cirurgia ali de urgência. E ela falou, dentista que faz cirurgia. Ela falou assim para mim, olha, vocês desculpa, eu preciso até de um tempinho a mais agora para poder. Veio na mente agora, quando você falou, e na hora ela falou para nós ficamos assim, mas tudo bem, né? A gente não tem conhecimento dos fatos, né? Agora, quando você falou esse despertar especial e você botou dentro do siso, ela falou para mim que era e é engraçado, até me permita um adendo, Quintino, das pessoas pensarem assim, é só uma extração. Gente, extração de dente é uma cirurgia. E como toda cirurgia, ela pode ter complicações. A nossa diferença é que os riscos de morte eminente no meio do procedimento são menores. Veja, menores, mas ela ainda existe. Tanto no procedimento como o pós-procedimento. Então, não sei se vocês têm visto, mas tem aparecido muitos casos de pacientes que infelizmente evoluem para óbito pós-extrações de terceiros molares. Seja por uma contaminação, por um material que não estava devidamente esterilizado, por uma predisposição da pessoa, a pessoa não fez os cuidados. Então, é um procedimento cirúrgico. Então, quando o seu dentista falar para você, cuidado, tome os cuidados, ele sabe o que ele está falando. Uma outra coisa também, né? É um profissional que precisa ter muita atenção no sentido de quem você está contratando para fazer o serviço, né? Me desculpa falar, que eu te falei. Essa nossa dentista, a gente tem ela aí há anos conosco, tem uma credibilidade enorme, né? É uma profissional realmente ali com todos os seus registros direitinho. Então, é uma área que parece que não, mas não é assim, eu vou no dentista ali qualquer e acabou, né? É muito pessoal, né? Respeitando todas as profissões, mas não é tão fácil quanto muitas outras profissões, né? A nossa profissão é uma profissão de dedicação, de cuidado, de humanismo. Então, é o que eu sempre brinco com os meus alunos, né? Quando eu dou as aulas de casos mais complexos que eu operei, e a gente gosta muito, dentista gosta muito dessa questão do antes e depois, da evolução, né? Então, quando eu mostro para eles, eu faço questão de falar, vocês estão vendo? Isso quem fez foi um profissional do SUS. Não é porque eu trabalho no SUS que eu não vou dar o meu melhor e fazer o meu melhor. Sim. E não é porque eu trabalho no particular porque eu não vou dar o meu melhor e não vou fazer o meu melhor. Então, a gente tem que ser profissional, independente da área que nós militamos. Se é no serviço público, no serviço privado, no convênio, onde for. Mas nós temos que saber que cada profissão tem as suas especificidades, as suas peculiaridades. E eu não vou falar para você, Quintino, eu quero para hoje à tarde que você imprima 5.000 etiquetas. É só imprimir etiqueta, Quintino, é tranquilo.
Quem sou eu para falar que é só imprimir etiqueta? Assim como, e infelizmente, a gente sofre muito. É só tirar um dentinho. O que é tirar um dentinho? Não é? Então, cuidado, gente, cuidado. É uma porta muito, muito vulnerável para a boca, né? A extração, todo o tratamento, né? Porque ele te deixa exposto, né? Sim. Ao que você falou. Se você não estiver num ambiente que seja realmente preocupante com a saúde, é perigoso. Exatamente. Mas, vamos lá, temos todos os profissionais, não estamos falando de ninguém a nível de profissionalidade. Sabemos que todos os profissionais na área dentária é ok, tá? Então, mas cuidado, escolha um bom profissional, né? O que te dá confiança é que você sinta confiança. Vamos lá. Seguindo um pouquinho, que eu sei um pouco da história, recentemente, então, vocês fizeram mudaram para uma nova unidade, um novo prédio, é isso? Sim. Com um avanço aí, me conta um pouquinho disso. Sim, vamos lá. Então, nós tínhamos a clínica Pro Radiologia. Em 2010 nós instalamos ali na Marechal Floriano Peixoto e depois em 2013 nós entramos com um aparelho digital, que já estávamos saindo do analógico para o digital. 2013 ficamos até 2024 na Marechal Floriano Peixoto, só que sempre pensando que precisávamos expandir. E começamos a ver alguns outros locais para a gente poder fazer a expansão da clínica, porque alguns até presenciaram e vivenciaram isso. Tinha sábado da gente ter gente do lado de fora da clínica esperando para fazer um exame. E isso me incomodava muito. Ainda mais dia de chuva, dia de muito sol, enfim. E ali a Floriano Peixoto também, um trânsito que dá, às vezes, que pelo amor de Deus, né? Então vamos tentar trocar, ir para um outro lugar, tudo. Aí vimos um imóvel ali na José Reia, onde nós estamos agora, Comendador José Reia, próximo da Rua da Feira. Inclusive hoje estou lá, quiser comer um pastelzinho lá. Boa. E aí a gente tinha ali antes uma academia, a gente dividiu tudo e fez a nossa nova clínica com uma área maior de recepção, que eu consigo abrigar até 25 pessoas sentadas, bem acomodadas. E agora nós temos também uma outra máquina, que é um tomógrafo, né? Tomógrafo, para quem não sabe, é uma radiografia em 3D, vamos colocar assim em vulgo, né? Então eu consigo, numa único rastreamento, único escaneamento que eu faço sua boca, reconstruir a altura, largura e profundidade. E isso é muito interessante para a gente pensar em planejar a colocação de implantes, algumas cirurgias mais complexas, né? Para a gente conseguir ter a melhora aí do atendimento. Então, agora na clínica nós temos as documentações para aparelhos, radiografias panorâmicas, radiografias pequenas, perapicais e também a tomografia, com o melhor tomógrafo do mundo. Isso não é propaganda minha, não, gente. Isso é qualquer estudo, vocês vão ver que é o Morita. Então, ele te dá uma resolução muito boa, ele consegue te mostrar trincas no dente, trincas em implante, trincas em osso, que os outros tomógrafos anteriores não conseguem ver. Né? A radiografia dele é mais limpa, enfim. Para nós que somos da imagem, uma imagem Morita é muito melhor. É muito. Não, sem contar que para você que é da imagem bonita é muito melhor, mas para o profissional que vai receber essa imagem para avaliar o melhor procedimento, indiscutivelmente isso é um avanço e deve ser algo. Sim. Tanto fabuloso. Que o meu cliente, os meus pacientes, na verdade, não são meus. Eles são indicados de alguém. Né? Então eu sempre isso que tenho... ia falar, a captação sua, na verdade, ela vem são os profissionais. Dos profissionais, né, em seus consultórios, né? Isso. E aí você atende o Alto Tietê num todo ou vem gente até de fora mesmo? Como é que é? O que acontece? Como tem muitos pacientes aqui em Poá que trabalham em São Paulo e preferem fazer o atendimento ou logo depois que saem do serviço ou na hora do seu almoço, então fica mais fácil para eles fazerem o exame aqui aos sábados ou depois do expediente de trabalho e levar para o dentista lá. Legal. Então eu atendo, o meu foco principal, na verdade, é Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, que não tem tomógrafo. Mas já aconteceu de vir paciente de Mogi, de Suzano, Itaquá, de São Paulo, às vezes até de outros municípios. Teve uma recente que eu atendi que era da praia. Então tem vários lugares que a gente atende, basta a pessoa estar com o pedidinho. Tem o pedido, a gente faz o exame. Tá, o cliente vem até você, então, na verdade, mas ele tem que trazer um pedido. Ele não pode chegar lá sem um pedido realmente Sim. de um profissional e dizer, ó, eu quero... Porque o que acontece? Muitas vezes, meu filho caiu, eu quero uma panorâmica. Mas quem que tá pedindo? Não, eu tô pedindo. Não, mas você quer uma panorâmica pra quê? Não, mas é porque eu vou no dentista? Então, mas às vezes o dentista já faz a radiografia no próprio consultório. Pra que você vai gastar um dinheiro comigo? Você não vai servir para o diagnóstico do teu filho. Eu vou expor ele a uma radiação, vou te dar o seu dinheiro. Para mim seria benéfico, seria. Mas e para você? Não é. Então, já puxando a sardinha, se a gente vê lá na questão da prova quádrupla do Rotary, se não vai ser benéfico para ambas as partes, por que eu vou fazer isso? Perfeito.
Muito bacana. Entende? Poderia ser um profissional, digamos assim, não tão sério e falar, não, tudo bem, vou fazer a radiografia e acabou, né? Capitalismo em primeiro lugar. Sim. E não é não só a sua natureza, como a natureza que a gente aprende no Rotary, né? Isso, e não só isso também. E na família sua, que eu sei, seu pai e sua mãe, sim, sim, os base, valores, né? A base e valores. E também tem uma questão que, assim, infelizmente, também a gente já passou por algumas situações meio complexas. Por exemplo, o dentista vai lá, eu quero a radiografia. Os dentes para nós tem número, tá? Então eu quero a radiografia do dente 14. Aí o paciente chega lá e fala, mas é esse daqui, mas esse é o 24, no pedido da 14. Aí ele errou. Tá, mas ele tá pedindo 14, eu vou fazer do 14. Não, mas não posso fazer. Porque também depois, assim, aí a gente mandava para ele, não, mas vocês não sabiam que era o outro lado? Não, o senhor colocou dente 14. Não, então você vai ter que repetir de graça. E aí também eu tava perdendo dinheiro com isso. Além disso, eu ainda tava perdendo dinheiro. Porque daí eu tinha que fazer a repetição por um erro, às vezes, do colega, ou do paciente que informou errado, e eu estava perdendo minha demanda. Eu falei, não, então peraí, então a partir de agora só com pedido. Tem paciente que detesta isso, tem dentista que odeia isso. Não, você vai fazer eu parar para fazer um pedido? Por favor, só para eu saber se está certo ou não. Porque senão depois a gente vai ter que repetir, vai ser pior para o paciente. Então me manda por escrito certinho, porque daí depois tem até pra gente, mas na verdade é isso, é procedimentos, né? Exato. Eles existem para isso, para ser seguido, para também dar credibilidade para todo um processo, né? E garantir as partes. Exato. Tanto ele quanto você. Exato. Eu profissional pedi 14 e você, prestador de serviço, fez 15, aí você desculpa. Exato. Você, exatamente. Tudo Assim certinho. como, por exemplo, se você passa uma prova do seu produto para o cliente aprova, você faz a impressão, depois ele fala, não é do meu jeito, não, você tem a prova aqui assinada. Sim. Então agora é seu. Isso é fato. Quando você pega um cliente que você vê que ele é muito cheio de coisas, cheio de mimimi, você fala, não, então vamos fazer a prova, que é mais garantido. Não é? Não haverá perca. Exatamente. Nós também temos nossas margens de lucro e de prejuízos, né? Nós temos que respeitar isso. Legal. Então, hoje, a Pró-Radiologia Odontológica está numa nova sede, com equipamentos de ponta. Sim. Tem quantos anos hoje? 15 anos. 15 Fizemos anos. em janeiro. Janeiro. Faz em janeiro, 15 anos? Faz 16 em janeiro. 16? Nossa, 16 anos. Meu Deus. Eu tô a 18 formada, logo no segundo ano já abri a clínica. Que legal. Foi uma coisa Mas doida. tudo em cima de um trabalho que você falou, né? Sim, De seriedade, sim, em cima, buscar. Dentro da área profissional, pelo que eu sinto de você, você faz o que você gosta. Amo. Você Não vê. vejo outra coisa. Não tem como dar errado, não é isso? Eu sempre falo, né? Parece meio clichê, mas quando a gente faz o que a gente gosta, é bom porque mesmo depois do dia ruim, a gente volta. Se a gente faz o que a gente não gosta, quando dá o dia ruim, a gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, tudo que a gente faz na vida, na verdade, a gente tem que pensar se é o que a gente gosta e se isso faz bem. E isso eu digo para tudo, viu, Quintino? Eu digo isso para Rotary, eu digo isso para faculdade, eu digo isso para minha clínica, eu digo isso para o serviço público, assim por diante. Então, não é só, por exemplo, poderia muito bem eu ser feliz, contente, sorridente, servidor público e ter minhas férias remuneradas, meu 13º e ter tudo, mas todo dia querer fugir. Não ia ser feliz, não ia se me dar bem, né? Então, e assim, todas as áreas que eu atuo, né? Quando a gente atua na área da saúde, é muito mais fácil você pensar que você atua diretamente para ajudar alguém, para você fazer aquela caridade pura que a gente prega, tanto na minha fundamentação familiar, religiosa, como na minha fundamentação de segmentação rotária. Mas, quando você escolhe, aí copiando o professor Clóvis de Barros Filho, quando a gente escolhe ser professor, não tem uma profissão que não precisa de um professor. Então, o professor ele vai diretamente impactar isso. Mas professor da área da saúde, eu vou impactar tanto no aprendizado dele, quanto em quantas vidas ele vai poder ajudar. E quando eu faço diagnóstico, ainda mais. Porque daí eu vou mostrar para o dentista, olha, dá uma olhadinha nessa parte aqui, que talvez tenha alguma coisa que você precisa ver. Então, eu vou impactar na vida direto do meu colaborador, do meu paciente, do meu dentista que fez o encaminhamento, como também do paciente que ele está atendendo. Cara, assim, você é professor, quanto tempo? Há 13 anos também. 13 anos também? 2012 foi o ano da virada. Então você tem já profissionais formados, né, que estão aí atuando. E isso eu falo para você agora porque tirando uma experiência que eu tenho. Outro dia eu estava olhando, inclusive, o nosso livro de registros aí.
aqui em Colo, e eu tava assim, puxa vida, como é bom saber que eu também fiz a diferença para tantos jovens, né? Que entrou aqui, que a gente tem hoje jovens que vêm nos visitar aqui, eles estão formados, estão cada um com sua profissão. Aqui dentro mesmo nós temos funcionários de 30 anos conosco, sabe? Já vi filho, já vi casamento, já vi filho, agora eu tô vendo neto, inclusive. E aí você se põe um pouquinho nessa postura e fala, puxa, eu fiz algo diferente, né? Eu servi a humanidade no geral. E eu estava fazendo uma conta rapidamente, o número de jovens que a gente trouxe para o mundo profissional, até empreendedor, porque daqui de dentro da Kim Collor, nós já tivemos a saída de pelo menos 4 empresários hoje, né? Que a gente tem de registro oficial, fora os profissionais que passaram e se seguiram nas suas carreiras aí. Sim. E aí eu imagino você como professor, você ter também essa visão de repente você encontrar um colega hoje, na verdade, que você, na verdade, trouxe ele e orientou ele para esse caminho. Legal, né? Sim. É bacana porque, assim como eu dou aula com as minhas professoras, com a minha professora, né? Porque a professora Valéria aposentou, mas assim como eu dou aula com a professora Patrícia, hoje eu dou aula com a professora Joyce. A professora Joyce foi uma indicação minha, ela foi minha aluna. Então eu dou aula com a professora Jéssica Juriato, que é de Santa Isabel. A professora Jéssica, eu era monitor quando ela começou a faculdade, lá na faculdade. Que legal. Então eu fico vendo isso. E é uma coisa muito legal, muito bacana. Às vezes eu vou dar aula de pós lá para o Vale do Paraíba, lá na Ortogel em São José, ou na PCD de Jacareí, e eu encontro ex-alunos meus que estão se especializando e eu vou dar aula para ele novamente. Então é bacana. É bom ver que a gente está contribuindo com a nossa odontologia de uma forma melhor, mais digna, mais salubre, mais segura, mais odontologia. Vou falar uma coisa aqui para você de coração, Paulo. Eu conheço aí, vamos dizer assim, que a gente tem um conhecimento mais próximo, 4 anos? 4 anos. 4 anos. A minha admiração pela sua pessoa e pela sua simplicidade, e quem ouve, quem viu tudo que você tem hoje aqui, você não é um cara arrogante, sabe o que eu quero dizer? Sim, sim. É um profissional que tem todo um gabarito, que tem toda uma bagagem, mas é um profissional ali, né? Íntegro, assim, alguns alunos meus não diriam isso. Não, eu sou meio rígido como professor. Não, tudo bem. Aí é outra coisa, né? Mas digo assim, porque sim, diante do que você tem, diante de tudo que você tem como profissional, pós-graduação, sabe, é doutor, é professor, você tem uma simplicidade muito grande. Eu parabenizo por isso e eu admiro por isso. E agora eu vou falar uma coisa, que você é um mestre, é outra coisa que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande, depois que eu fui convidado pela sua mãe e apadrinhado por ela para entrar no Rotary, e aí eu conheci você mais profundamente, e hoje eu posso dizer que você é um mestre, para mim, em Rotary. Tá bom? Vamos entrar um pouquinho no Rotary, então? Me conta um pouquinho a sua história ali, lá no comecinho, que você estava falando que você foi Rotary Kid. Não, Interactiano. Interactiano. Isso, eu comecei aos 16 anos. E é bom que hoje a gente tá falando só do que a gente gosta, né? Da odontologia e do Rotary, que eu amo de paixão. Facinho, né? Ufa! Tá vendo, gente? Vocês têm que fazer o que vocês gostam. Qualquer um que perguntar, você vai saber tirar de letra. Perfeito. Então, eu comecei no Rotary porque eu ia às reuniões com meu pai uma vez por mês. 2, na verdade. Eu ia numa ordinária e ia nas festivas, né? A festiva da família, que a gente mantém essa tradição aqui em Poá. E eu gostava muito daqueles senhores, né? Então, eu tinha, na época, tinha lá seu Israel Dantas, Gildo Mazaro, Fernando Molina, Onofre Alves, Nubual Chiol, Evaldo Carvalho. Então, eram as grandes referências de Poá que faziam parte daquele grupo que meu pai fazia parte. Eu achava legal aquilo, tipo, ajudar os outros. Porque eu venho de um berço, minha mãe é fundadora da Rede do Câncer, do Orfanato Paulo de Tarso, ajudaram desde sempre, enfim. E eu queria um lugar para eu me achar e para eu poder servir. Então, um belo dia, meus pais voltam de uma conferência, né, do encontro de rotarianos do nosso distrito, e aí eles trazem um folderzinho daqueles de pins. Aí tava lá, PIN Interact, PIN Rotaract. O que é isso? Ah, vai lá na reunião que o seu Onofre vai te explicar. Seu Onofre Alves. Conheci. Seu Onofre é a minha referência rotária. Ele tinha empresa em Calmon, no Quêmio, né? Isso, eu lembro. Exatamente. Foi seu meu Onofre cliente. Dona Marina, já há muito tempo saudoso já. E aí, seu Onofre me explicou, falou assim, vamos fazer o seguinte, traz uns amiguinhos que eu vou trazer uma amiga aí de Guarulhos para falar para vocês sobre o que é esse negócio de Interact. E aí, ela fez a palestra e eu me apaixonei, porque seria um lugar que eu poderia me desenvolver e ajudar a desenvolver a comunidade. Então, em 2016, 16 de abril de 2013,
2003, com 16 anos, eu fui o presidente fundador do meu Interact, aqui de Poá. Então ficamos na gestão 2003, 2004. E foi engraçado porque em 2003, 2004, os presidentes do Rotary eram meus pais. Primeira gestão do meu pai como presidente de Rotary de Poá. E aí fizemos então uma tríade, né? Eu no Interact, meu pai no Rotary e minha mãe, que era na antiga ASFARC, a Associação de Família de Rotarianos, que é onde as esposas entravam, né? E fizemos uma gestão. Logo depois, o pessoal do distrito gostou muito, porque eu fui bem para a parte de diretor de protocolo. Você tem que desenvolver muito oratório para fazer a apresentação, fazer o cerimonial, tudo. E aí me indicaram para ser representante distrital de Interacts. Na época, nós estávamos lá com 10 clubes. E eu aceitei. E aí fui representante distrital, substituindo uma amiga advogada. 4, 5, isso aí você falou? 2004 e 2005. 2004, 2005, né? No ano do centenário do Rotary. Centenário? Um ano cabalístico, sim, para a nossa organização. E eu fui representante distrital. E para ser representante, você tem que fazer um treinamento. Quando você foi presidente, você teve o PETS. Sim. Nós, quando éramos RDIs, tínhamos que fazer um treinamento, que era o TMRDI. E nesse TMRDI, que foi em Curitiba, eu conheci representantes do Rio Grande do Sul, representantes de São Paulo, do interior do Mato Grosso, do Nordeste. E aí eu comecei a olhar como esse negócio era grande. E aí eu fiquei mais apaixonado. Isso que eu ia te falar, uma grande rede, né? É uma grande rede. E aí eu fiquei no Interact 4 anos. Fiquei dos 16 aos 20. Chego aos 20, o esposo da atual governadora, o Paulo Eduardo de Barros Fonseca, esposo da governadora Diva, fala, ó, vocês já estão na idade de Rotaract. Vocês montam o Rotaract, eu vou ficar o Interact de vocês. Bem tranquilo. Aí fomos fundar um Rotaract. Aí fundamos nosso clube, Rotaract, que é o marido da atual presidente... Da atual governadora. Governadora. Diva. Paulo Eduardo foi governador 2006, 2007. Ah, tá. Com o lema Mostremos o Caminho. E aí ele mostrou o caminho pra gente. O caminho de vocês ou vocês vão pro Rotaract, ou vocês vão pra rua. A gente, tá bom. Fortalecemos um pouco o nosso Interact e fomos. Do Interact pro Rotaract, nós migramos em 8. E aí juntamos mais um pessoal, fundamos o clube com 17 associados. E aí nós fundamos em Poá o primeiro Rotaract. Então eu sou do primeiro Interact e do primeiro Rotaract. Isso quer te falar, você fundou o primeiro Interact e o primeiro Rotaract. Isso, o nosso Rotaract está ativo até hoje. Então nós já temos aí, foi em 2007 que nós fundamos, nós estamos aí já com 18 anos de Rotaract Clube de Poá. Não houve interrupção? 19. Não. O Rotaract manteve. O Rotaract não. O Interact houve interrupção por 2 vezes. Né? Estamos aí tentando novamente retomar. Isso, tanto que atualmente nós estamos com o nosso Interact, grupo de jovens inativo. Certo. Né? Mas aí depois nós montamos o Rotaract. Aí no Rotaract, falei, eu não vou ser o primeiro presidente. Precisamos criar novas lideranças. Então o nosso primeiro presidente foi o Fagner, depois veio o Diego Moliterno, depois veio o Fábio Aurélio Nogueira e eu fui o 4º presidente. Só que eu sempre fui muito envolvido com as questões distritais. Diego Moliterno. Fisioterapeuta. O Danilo, o irmão dele, é dono da Molita Materiais de Construção, ali na onde era a antiga fábrica. Certo. Que, diga-se de passagem, o prédio onde a clínica está alojada hoje é da família Moliterno. É do seu Antônio Moliterno Neto. Legal. Né, que é o pai do Diego e do Danilo. Então, o Danilo e o Diego foram meus contemporâneos de Rotaract. O Diego estudou comigo no Coteb. A gente é muito amigo até hoje. E aí nós fundamos o Rotaract e eu fui o 4º presidente do clube. E fui o primeiro representante distrital do distrito, então, 4.430, do Alto Tietê. Então, o distrito tinha 30 anos e eu fui o primeiro a assumir a representação. E eles falavam que eu era o representante do interior. Do interior? Do interior. Não tem problema. Fizemos um belo de um projeto distrital lá em Itaquá, que foi um dos melhores projetos que a gente pôde fazer. Inclusive, foi um dos 100 melhores projetos do Brasil, eleitos pela Brasil Rotário, que é a nossa revista do Rotary. E até hoje ele é feito. Então, foi feito em 2014 o primeiro, então nós já temos aí 11 anos que ele é feito todas as gestões de Rotaract. Então, eu deixei essa lembrança bacana. Então, eu fiquei 10 anos no Rotaract, aí fiz uma pausa de 2 anos, porque eu estava dando aula de quarta à noite, e eu não admitia entrar no Rotary que não fosse o Rotary de Poá. Aí, vamos flexibilizar tudo, aí veio a pandemia, eu falei, não, espera mais um pouco. Aí, logo depois da pandemia, ou melhor, na época da pandemia, foi eleito governador o Augusto César dos Santos, do Itaquaquecetuba, da São Bento. César, né? E aí eu tinha uma promessa com ele. O dia que você for governador, eu viro presidente do Rotary. Mas como a mãe estava eleita presidente, eu falei, não, o dia que você for governador, eu entro pro Rotary, eu volto pro Rotary. E dito e feito, antes dele entrar, ele entrou em 1º de julho de 2001. Não, 2001. 1, 2, ele. 1, 2, 2, 3. Não.
Perdão. 21. É, porque eu tô tentando. Eu Não, falei, não, opa. 21. Tá, 21, que ele foi 21 justo no período pandemia, né? Isso. Ele nem Pós-pandemia. chegou aí lá pra fora fazer o treinamento. Né? Isso, é. Então, Foi, acho que a primeira na história do Rotary, foi a né? segunda, porque a primeira foi a do Jô, que foi 2021. Ah, tá, entendi. Aí, primeiro Foi de 2 julho de mandatos 20 que não chegaram ainda tava para fechado. fora. Isso. Aí 21, 22 também não foi. Então, em janeiro de 21 eu tomo posse como companheiro do Rotary Clube de Poá. E em 1º de julho de 2021 ele toma posse como governador do distrito. Aí eu fico do 21, 22, que a Sidneia foi a primeira gestão dela como presidente, 22, 23, que foi a segunda, 23, 24 assumo a presidência. Olha, que legal. Uma história que eu não sabia. Para mim, você de companheiro era mais velho um pouco. Não. Eu achei que você estava anterior ainda às pandemias, entendeu? Eu sou do mesmo ano que você é de 21 também, não é? Mas você entrou já na gestão da Sidneia. Na Você Sidneia. entrou em agosto. Em agosto. Eu tinha entrado em janeiro. Quando a Sidneia ia assumir a presidência, ela me fez o convite, que ela estava aí reformulando tudo, tentando... Isso. E aí eu fui... Tanto que na época nós tínhamos 11 companheiros. Isso. Chegamos Paulo, a ter mas eu achei 14. que você estava antes como companheiro. Que legal. É que eu sempre fui muito ativo Não, no Rotary. Isso não se discute. Mesmo Conhecedor... eu não participando, eu estava sempre Sim, ali. Então, sim. por exemplo, tinha costelada. Dava problema na cozinha, que sempre minha mãe capitaneava a cozinha. Mesmo eu não sendo companheiro, eu entrava para ajudar. A Cid fez dois mandatos... de presidente. Duas consequências, né? Isso. Subsequente, né? Ela foi, no nosso clube, a segunda presidente, mulher. Segunda mulher presidente. E hoje nós estamos com a terceira, que é a Raquel. A Raquel. E a primeira foi a... Ana Vilela. A Vilela foi que ano, você lembra? 9 e 10, junto com o governador Juvenal, que era de Suzano. Foi a primeira, era a primeira abertura para mulheres dentro do Rotary, né? Como é Primeira que foi? abertura para mulheres no Rotary se Como deu... companheiras, não como Sim, presidente e como companheira se deu na gestão do então companheiro Marco Aurélio Nogueira, pai do Fábio Nogueira, 2007 2008. Entraram duas mulheres na época. Entrou a Ana Vilela, Ana Nery Vera Cruz Vilela, e entrou a Marta, que era dona do Hotel Giardino. Giardino, Então, sim. ela entrou. Aí na gestão seguinte ao Marco Aurélio, era o João, presidente de novo. E aí a Marta se desligou e ficou só a Ana. A Ana, por muito tempo, foi a única mulher no Rotary Clube de Poá. Aí depois veio a Lucinéia, veio a Raquel, na época com o esposo dela, né, com o Evaldo Endler, para depois irem vindo outras, né? Aí veio a Sidneia. Bom, você viveu um pouco dessa resistência da mulher vir como companheira, né, no Rotary? Sim. Como é que Ainda você vivemos. viu isso, assim? Você já era, vamos dizer assim, estava dentro da nova geração, por assim se dizer. É tão difícil isso para mim, porque assim, na nossa época de Interact Rotaract, sempre foi tudo muito misto. As mulheres e os homens. E quando eu fui presidente, a minha governadora era uma mulher, era Ana Maria. Olha, e a minha eu vou falar governadora assistente era uma mulher. Vou falar aqui uma coisa que é verdadeira. Eu permaneci e me mantenho no Rotary porque houve essa abertura para minha esposa poder vir realmente para o grupo como companheira. Porque eu teria resistência sobre isso, você entendeu? Eu também. E foi uma grata surpresa quando a gente estava no final do meu mandato. Eu já tinha tentado convencer a minha esposa a vir a ser companheira, ela estava resistente quando a doutora Sidneia conversou com ela. E aí ela resolveu vir como companheira. É uma grata satisfação, nós fazemos isso. É quase como um momento nosso. A gente tira a quarta-feira, pra você ter uma ideia. Nós nem vemos para a empresa. Passamos o dia em casa, nós almoçamos. Nós temos o nosso dia. Olha o Rotary fortalecendo a família. Então, o laço, né? E aí sim, à noite, né? A gente se prepara, toda aquela coisa. Você vê que eu saio daqui, eu venho para Poá, trabalho até 3 horas da tarde, às vezes. Eu estava fazendo isso. Aí ia lá, buscava ela, depois voltava para cá. Aí decidimos, não, quarta-feira nós vamos tirar o dia para nós. Olha só que legal. E é isso que acontece. Então. Passa o dia em casa, nós levantamos, tomamos café, almoçamos, às vezes até vamos almoçar fora. À tarde nós nos preparamos e vamos vir para cá. Sabe aquele momento do casal, cara? Sim. Eu achei isso fabuloso na minha vida. Ó, veja, por exemplo, essa nossa última conferência que foi lá em Guarujá. Foi o momento da minha família. Eu, Maria Alice, Aline, meus pais. E tem sido E assim, Rotary. todos os companheirismos que a gente tem feito, né, rapaz? Um momento muito agradável, muito Você vai feliz. ver, nós fazendo uma invejinha pro pessoal que vai nos ouvir, você vai ver, agora que a gente vai para Curitiba mês que vem, como é gostoso a viagem, como fica diferente. Nós fomos em julho para Gramado e teve um momento, Quintino, sem brincadeira, nós fomos comprar chocolate, a Aline e eu, e a Maria Alice estava com alguém. Não sei quem.
Mas eram todos E você companheiros, eu estava tava tranquilo, né? Porque você tranquilo. falou, não, eu sei, né? Ora ele Olha estava só. no colo, ela estava no colo do Fábio e da Eliana, ora ela estava no colo da Elisete e do Márcio, ora ela estava no colo da Cíntia ou do Ivan, ora ela estava com meus pais. E a gente pôde ter um momento para nós, que Que fazia tempo legal, que a né? gente não tinha. E o nosso clube na região está de parabéns, né? Tá Porque nós somos o que está mais com maiores número de mulheres companheiras e Sim. casal, né? Na Sim, verdade. sim. Nós estamos aí É uma história isso pro nosso clube, né? em 6 casais, se não estou enganado, e nós estamos com um total de 28 associados, né? O nosso clube sai aí de 3 gestões atrás com 11 companheiros e mais do que dobra, né? Foi um trabalho muito bem executado por esse nosso querido apresentador, mas foi muito bem sedimentado lá atrás com a Sidneia, a segunda mulher Sim, presidente, né? é o que você falou, é um trabalho em equipe, né? Porque a gente pode falar, que já veio ali quando a Sidney assumiu, já vinha, né? Você, depois passou por mim, nós hoje estamos com a Raquel, a terceira mulher presidente do clube, e sem problema nenhum, né? Com os homens, não existe nem. Não. E aí vamos ter o nosso companheirismo com 25 pessoas em Curitiba, cara. E o melhor para quem está nos ouvindo aqui agora, vou dizer aqui em primeira mão, nós vamos ter esse grande mestre, né, dando uma palestra para nós no 7º encontro de empresário. E nós vamos ter esse grande mestre, como eu coloquei aqui, o Paulo, que vai fazer essa palestra magnífica de falar o que é o Rotary, né? É isso aí, fala um pouquinho, Paulo, dessa palestra que nós vamos ter. Rotary, o que é, o que fazem, como vivem. É uma apresentação sobre o Rotary, sobre os pilares do Rotary, por alguém que é apaixonado pela organização, por alguém que é apaixonado pelo servir, por alguém que achou no Rotary um meio melhor para servir. Né? Até tem uma frase muito emblemática de um ex-presidente nosso de Rotary Internacional, o indiano Shekhar Mehta, que ele fala que o servir é o aluguel que a gente paga para viver nesse mundo, consumindo de tudo isso. E como não somos devedores, pagamos o nosso aluguel em dia pertencendo ao Rotary. Então, que maravilha. A ideia é mostrar para vocês o que o Rotary faz. E se vocês acharem que devem participar, são todos muito bem-vindos. Mas se vocês quiserem, pelo menos, empregar a filosofia de Rotary na vida de vocês, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar, como o mundo vai mudar ao redor de vocês, né? Então eu sempre digo, a nossa ideia nunca foi ter um Rotary Clube de Poá com 100 associados. A nossa ideia sempre foi ter um Rotary Clube de Poá ativo, atuante, exemplar e que possa inspirar pessoas a viverem Rotary no seu dia a dia, independente de estarem no Rotary ou não. Legal, Paulo. Nossa, uma alegria enorme essa palestra aí. Aliás, você já tem feito elas pelos nossos clubes na região aqui, né? Fizemos aqui no encontro com o BNI, aí fiz também no Suzano Sul e fiz do São Paulo Arthur Alvim, recentemente, há 2, 3 semanas atrás, numa quarta-feira à noite. Tem virado uma referência em palestra na região, Paulo. Que bom, fico feliz. Eu estou muito feliz de poder receber você aí no nosso 7º encontro. Esse encontro vai acontecerá no Rotary Club, no nosso salão do Rotary Club. Nós temos lá uma passagem em torno de 150 pessoas durante o dia. Permanência lá local fica em torno de 80 a 100 pessoas. Vamos encher isso aí, na verdade, mais ainda com essa palestra, que o pessoal possa conhecer o que é o Rotary. Vamos ter aí mais 4 palestras fora a sua, para você também, para os telespectadores aqui. Recentemente, terça-feira agora, eu fechei com um dos palestrantes que eu costumo dizer que é o âncora, que é o que tem mais, né, desenvoltura, tem mais palestras aí. É um rapaz de Guarulhos, ele confirmou comigo, maior engajamento, confirmou comigo. Tá me mandando o material daqui a pouco que a gente vai lançar aí. Então, com certeza será um grande evento. Eu vou abrir para você, Paulo, para você agora falar novamente sobre a sua atividade, sobre a Pró-Radiologia, convidar as pessoas aí conhecer as instalações. Sim, sim. Né? Aos profissionais que vão nos ouvir aí, saber que tem hoje em Poá uma clínica de peso. Nós ainda estamos trazendo algumas outras tecnologias, como escaneamento intraoral, as impressões em 3D, né? Mas isso são coisas que aos pouquinhos nós vamos colocando, né? Então a Pró-Radiologia agora ela está instalada na Avenida Comendador José Réa, número 72. A referência que a gente sempre usa é na rua que tem a Guardian Cord esquina. Então aquela ruazinha mais próxima ali para a Rua da Feira do que para a avenida ali que tem o viaduto novo, né? Então lá nós fazemos a parte de
imagens, né? Então a gente não faz o atendimento até para a gente não concorrer com aqueles que Sim. são os nossos parceiros. Uhum. Então eu sou cirurgião dentista de formação, mas lá eu não atuo como clínico. Lá eu atuo só como radiologista. Então lá a gente faz a parte de documentação para aparelho, documentação para cirúrgica, tomografias computadorizadas, seja para implante, para lesões, para fraturas, para dentes não erupcionados, né, que a gente fala. Faço as radiografias periapicais, levantamento periapical, fazemos também a parte de modelos, de estudo, de trabalho e as fotos. Então, toda essa parte que tem voltada para o diagnóstico da odontologia a gente faz. Radiografia panorâmica e até mesmo, isso é uma coisa importante de ser falada, que muitas pessoas não sabem, nós fazemos também o índice de crescimento ósseo pela radiografia da mão e punho. Então, a gente faz a radiografia de mão e punho, verifica como que está a ossificação e a gente faz o laudo. Eu faço o laudo de crescimento ósseo. É mesmo, não sabia. Então, às vezes, tem alguns clínicos, alguns médicos, ortopedistas, endocrinologistas que pedem pra gente, porque a criança tá com crescimento errado, tal. Vamos fazer um índice de crescimento. Aí, na pró-radiologia, a gente consegue fazer. Pela escala de Pili e pela escala também de crescimento ósseo feita com o gráfico. Então, dá pra fazer tudo isso. Bastante coisa. Bacana. Alegria receber você aqui. Obrigado. A gente vai ficando por aqui então, obrigado. Em breve vamos receber o casal aí também, o seu pai e a sua mãe estão convidados. A gente está só alinhando o agendamento aí. As minhas gigantes árvores que me dão sombra, me dão fruto, me dão a vida. Tá bom. Um abraço para todos aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.